Filipenses capítulo 4, versículo 4. Vamos ler? Alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Que a amabilidade de vocês seja conhecida por todos, por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Se você pode, feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado por mais uma noite na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus fiel, um Deus que nos ama, um Deus que nos escolhe, um Deus que nos chama, um Deus que nos convoca. E nós estamos aqui, Deus, nessa noite para falar sobre esse assunto tão relevante e tão importante. Te pedimos, Deus, nesse momento abra os nossos corações para ouvir a Tua palavra. Que a Tua palavra nessa noite leve luz para os quartos mais escuros da nossa alma e do nosso ser, para que nós possamos sair desse lugar, Deus, convencidos e transformados pela Tua palavra, que é tudo o que nós precisamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Eu quero falar com você sobre esse texto que Paulo escreve à igreja de Filipos no capítulo de número 4. Filipenses é uma das cartas, das grandes cartas que Paulo escreve às igrejas. E essa carta que Paulo escreve, ela é uma carta muito curta, muito pequena, e ela tem apenas 4 capítulos. E o texto que nós lemos está no 4º e último capítulo dessa carta. E se eu posso encorajar você, durante essa semana na sua casa, leia essa carta de Paulo à igreja de Filipenses. Porque é uma carta muito importante, onde ele traz algumas exortações, onde ele traz algumas coisas muito pontuais sobre a nossa vida. Eu não sei se quando você lê a Bíblia lhe parece assim também, mas a mim parece muito que Paulo está escrevendo agora, nesses dias e para mim. Olha o que ele está dizendo. Ele começa essa carta dizendo: alegrem-se, novamente eu direi, alegrem-se. Então, parece que ele está sendo muito atual. Há quem diga que a Bíblia ela é mais atual que o jornal que vai sair amanhã. A Bíblia é algo que nós lemos e ela nos lê. Então, é muito importante eu e você termos essa consciência de que quando nós olhamos para a Bíblia traz a nós a totalidade do que Cristo tem para que a gente viva nessa terra. Guarda isso no seu coração e não esquece disso nunca mais. A vida com Deus é uma vida onde eu e você precisamos viver na totalidade. Se você não vive a sua vida com Deus na totalidade dela, você não tem uma vida com Deus. Vida com Deus, ou você vive totalmente, ou você não vive. Você lembra quando Jesus tem aquele diálogo com aquele jovem rico, e ele está diante de Jesus, e aí ele diz: olha, eu tenho cumprido todos os mandamentos, eu tenho feito tudo que o Senhor manda, eu tenho amado o próximo, eu tenho respeitado a todos, o que me falta? E aí Jesus diz para ele: olha, se você quer ser perfeito, agora vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres, venha e me segue. E aí, obviamente, você conhece a história, a Bíblia diz que aquele jovem, por ter tantas posses, ele não se desfaz das suas posses e ele não segue Jesus. Porque a vida com Cristo é uma vida que Ele nos chama para totalidade. Não adianta só você cumprir alguns mandamentos e não cumprir outros. Não adianta você entregar só algumas áreas da sua vida para Jesus e não entregar outras. Não adianta Jesus abençoar o seu trabalho se o seu namoro não for santo. Não adianta Jesus abençoar o seu ministério se a sua vida profissional não proclamar o nome dEle. Então, o que a Bíblia quer de nós, de mim e de você? Uma vida total. Porque se tem uma coisa que eu e você queremos viver, é todas as bênçãos de Deus. Muitas vezes nós oramos: Deus, derrame as tuas bênçãos sobre mim, derrame as tuas bênçãos sobre a minha casa, sobre o meu trabalho, e não tem problema nenhum nessa oração. Mas às vezes nós queremos viver todas as bênçãos e não queremos entregar tudo para Deus. Queremos a totalidade das bênçãos e dos milagres que Deus pode fazer a nós, mas não queremos entregar a nossa vida totalmente a Deus. Entregamos uma parte. Oramos, começamos uma vida de devocional, mas não conseguimos entregar aquele pecado que nos atormenta, mas não conseguimos entregar aquele relacionamento que nos atormenta, mas não conseguimos entregar totalmente a nossa vida para Deus. E aí tem um texto que eu gosto muito, que está lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 28. Olha só o que esse texto diz: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês,
o Senhor, o seu Deus, os porá acima de todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, vocês serão abençoados no campo, os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, a cria das suas vacas e das suas ovelhas, a tua cesta e a tua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados quando entrarem e quando saírem. Se isso não é uma bênção total, o que é? Ele está dizendo aqui, vocês serão abençoados na cidade e no campo. Vamos contextualizar agora para a nossa vida. Ele está dizendo, vocês serão abençoados com todas as ricas bênçãos do céu. Vocês serão abençoados na cidade, vocês serão abençoados no campo. Está dizendo aqui, vocês serão abençoados aonde vocês estão e vocês serão abençoados aonde vocês trabalham. Então Deus vai abençoar você na sua casa, Deus vai abençoar você no seu trabalho, Deus vai... Está ali o texto? Coloca lá, Deuteronômio capítulo 28, para a gente esmiuçar esse texto. Deuteronômio 28, eu vou falar agora sobre o versículo 2 ou o 3, coloca aí. E aí ele está dizendo sobre essa bênção total. Então ele está dizendo que você vai ser abençoado na cidade e você vai ser abençoado no campo. Deus vai abençoar a sua casa, Deus vai abençoar você e Deus vai abençoar onde você trabalha. E aí depois o texto continua dizendo assim, ó, olha só o que o texto fala. Vocês serão, os filhos do seu ventre serão abençoados. Então Deus vai abençoar não só você, Deus vai abençoar as próximas gerações que virão de você. E aí o texto continua, como também as colheitas da sua terra, as crias das suas vacas e das suas ovelhas. Perceba, o texto está esse texto aqui está no contexto deles. Então vamos trazer para o nosso contexto. Está dizendo aqui que vocês serão abençoados na colheita da terra, em tudo que você tira da terra, em tudo que você faz, as tuas sementes serão abençoadas. E aí está dizendo que as vacas e as ovelhas serão abençoadas. Então Deus abençoa o que você faz e Deus prospera o seu trabalho. Você consegue entender? Olha que poderoso isso. Os trabalhos das suas mãos serão prósperos. Deus pode prosperar isso. E aí olha o que ele continua dizendo. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Então Deus não vai abençoar só você. Deus vai abençoar aquilo que você usa para produzir aquilo que coloca o pão na sua mesa. Então, se você... eu não sei a sua profissão, mas se você é um vendedor, Deus vai abençoar suas estratégias. Se você usa alguma ferramenta para trabalhar, Deus vai abençoar essa ferramenta. Então, o texto está dizendo na totalidade que Deus vai nos abençoar. Agora, essa não é somente uma teologia da prosperidade em que tudo que você fizer, Deus ama muito você e Ele vai te abençoar independente das suas escolhas. Não, o texto começa dizendo, se obedecerem. Então, peraí, existe uma condição para que a bênção de Deus venha para mim? Existe uma condição para eu viver a totalidade das bênçãos de Deus? Sim. Obedece a Deus e para de quebrar a cara. Porque você sabe qual que é o problema? Deus não quer que a gente obedeça a Ele porque Ele tem crise de identidade. Deus não é como aquele chefe que quer provar que Ele é chefe, que Ele quer provar que Ele é bom e Ele quer mandar e quer fazer com que você obedeça. Alguém já teve um chefe desse? Sabe aquele cara assim que ele não tem autoridade sobre a equipe, ele é autoritário sobre a equipe. Se ele deixar de ser chefe, ninguém faz nada que ele manda. Porque existe um título sobre ele, e todo mundo obedece o título, e não a ele. Jesus não é assim. Ele não quer ser obedecido porque ele tem crise existencial. Ele não quer ser obedecido porque... Não. Obedecer a Deus diz muito mais respeito sobre nós do que sobre Ele. Obedecer a Deus muda muito mais a nossa vida do que a vida de Deus. Então, tem gente que não está sendo abençoada, e aqui eu disse para você, em todas as áreas da vida, porque não está obedecendo. Você sabe quais são as vezes que a gente mais quebra a cara? Quando a gente desobedece. Quem aqui pode testificar que já fez alguma coisa que a mãe ou o pai disse que não era para fazer e quebrou a cara? Quem já? Quem pode olhar para o seu corpo agora e tem uma cicatriz? Desce daí que você vai cair. Já passou por isso? Não vai. Aquele momento que a tua mãe fala assim, ó, eu acho melhor você não ir, acho melhor você ficar em casa. Não, mãe, eu vou, todo mundo vai estar lá, vai ser legal. Aí você está lá, você fica pensando, cara, por que eu vim? Aí começa a acontecer umas coisas e fica pensando, meu Deus, aquele eco da voz da mãe e do pai assim na cabeça, sabe? Não vai. Entende? Então, às vezes a gente quebra a cara porque a gente não obedece. E aí o texto está dizendo, se obedecerem fielmente o Senhor, o seu Deus. Então deixa eu falar para você algo poderoso, cara. Você quer ser abençoado? Começa a obedecer. Mas assim, obedece na totalidade. Porque tem gente que ouve o que quer.
e deixa de ouvir o que quer também. Sabe, viver a vida com Deus não é escolher o que eu vou seguir, o que eu vou fazer, o que diz respeito à minha vida ou à minha escolha. Não, não, não. Viver com Cristo é total. Ou você se entrega totalmente, ou nem vem. Entende? Às vezes, nós estamos ouvindo um evangelho medíocre e mediano, que diz assim: não, não, você precisa vir para Jesus, e aí você vem para Jesus, e vive a vida que Ele tem para você, e Ele vai te abençoar, e você pode continuar do jeito que você está. Não, 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 esse não é o evangelho que Cristo trouxe para nós. O evangelho que Cristo trouxe para nós é: venha do jeito que você está, e Deus te ama, Ele vai te transformar, e Ele vai mudar o teu jeito. Vem do jeito que você está. Você não precisa parar de beber, você não precisa parar de falar palavrão, você não precisa parar de fazer coisa errada, você não precisa parar nada disso. Vem desse jeito. Agora, uma vez que você veio, você precisa mudar. Agora, uma vez que você tem esse encontro com Cristo, a tua vida não pode continuar sendo a mesma, senão você não teve um encontro com Cristo. Encontro com Cristo nos transforma. Encontro com a luz que brilha, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, traz luz sobre o nosso pecado, traz luz sobre o nosso erro, traz luz sobre a nossa falha, traz luz sobre o nosso desvio de caráter. Então tem que mudar. Consegue entender o que eu estou falando? Vem do jeito que você está, mas uma vez que você veio, a luz de Cristo vai brilhar sobre você, você vai ficar consciente do seu pecado, você vai ficar consciente do seu erro, você vai ter consciência: eu preciso mudar. Ou não é assim quando Saulo ainda tem um encontro em Atos 9 com aquela luz que brilha? Brilha uma luz sobre ele, e vem uma voz e diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí ele cai de joelhos no chão e ele diz: quem és tu, Senhor? Cara, ele estava indo no caminho de Damasco perseguir os cristãos. Alguns dias atrás, Saulo estava no apedrejamento de Estevão, e a Bíblia diz que ele estava ali, ele consentia com o apedrejamento, e ele estava segurando os casacos daqueles que o apedrejavam, e depois, ele tem um encontro, e esse encontro muda ele por completo, muda a vida dele inteira, e nós estamos lendo algo que ele escreveu. Você consegue entender isso? Amém? Eu quero deixar para você alguns aspectos do texto que nós lemos, para que eu e você possamos viver essa vida total para Cristo. Você sabe, uma das nossas maiores crises existenciais, o que mais nos gera ansiedades, o que mais nos faz ter medo do amanhã, é não saber para onde a gente está indo. Deixa eu deixar algo muito claro para você, se você nunca ouviu isso: a depressão, ela é o excesso do passado. São as culpas, são os traumas, são os medos, são as coisas que você fez, são as coisas que fizeram contra você, e você se deprime com isso. A ansiedade, ela é o excesso do futuro. Com quem que eu vou casar? Qual vai ser minha faculdade? Qual vai ser minha profissão? Como que vai ser amanhã? Como que vai ser depois? Essa é a ansiedade. E todo mundo tem um pouquinho das duas. Talvez você não caiu em um caso clínico de depressão, talvez você não caiu em um caso clínico de ansiedade, mas todo mundo tem um pouquinho das duas. Todo mundo tem uns traumas, todo mundo tem uns anseios. Tô ficando com medo, gente. Tem gente me olhando assim, tipo, eu não tenho isso aí não. Quem aqui pode dizer: eu tenho um pouquinho, Levanta a mão assim, só para eu achar que eu não sou tão normal assim. Levanta a mão, eu tenho um pouquinho. Sabe, e como lidar com isso? E como lidar com essas coisas que às vezes nos atormentam? Deixa eu ser muito prático com você. O passado, presta atenção nisso. O passado passou, e você não tem mais poder sobre ele. O passado é o que você fez, o passado é o que fizeram contra você, o passado é o que você deixou fazerem contra você, o passado é o que as pessoas fizeram e você nem escolheu isso. Isso tudo está lá, no passado. São traumas, são medos, são cicatrizes, são aflições, são desesperos, são pânicos que às vezes você lembra e desespera. Também são alegrias, também são lembranças, também são memórias. Isso tudo está no passado. Quem nunca se pegou lembrando de algo que fez ou falou e começou a rir do nada? Cara, nem que eu estava com a cabeça, por que eu falei isso? Já passou por isso? Sabe aquele momento que você está num assunto assim, e aí você fala alguma coisa e depois você vai para casa e fica pensando: cara, o que as pessoas pensaram do que eu falei? Ou então quem está numa discussão, numa briga, e não sei o que, e tal, e não sei o que, então tá bom então. Aí você vira as costas, e aí você chega em casa e fica: cara, eu devia ter dito aquilo.
Se eu tivesse dito aquilo, eu teria quebrado todos os argumentos dela. Se eu tivesse dito aquilo, eu tinha acabado com todos os argumentos dela. Você já passou por isso alguma vez na vida? Se eu tivesse falado aquilo. Mas cara, é passado, você não tem mais poder sobre isso. Só que tem gente que gosta de voltar na discussão, né? Aí você sai e você lembra. Mãe tem muito disso, né? Eu não sei a sua mãe, mas a minha mãe fazia muito isso. A gente brigava, quebrava o pau e não sei o quê. Tá bom. Resolveu. Aí tá lá no quarto. Aí volta. Mas eu não sei o quê. Sabe? Daquela coisa assim, voltar no assunto. Mas é passado. Então guarda isso na sua cabeça, cara. O passado passou e você não tem mais poder sobre ele. Agora, ele pode ter poder sobre você, se você permitir. O passado não tem mais poder sobre você. Ao contrário, você não tem mais poder sobre o passado, mas o passado pode ter poder sobre você. Então, tem gente que tem medo de fazer as coisas. Tem gente que tem medo de acessar lugares por conta do passado. Tem gente que tem medo de confiar em pessoas. Tem gente que tem medo de confiar em coisas. Tem gente que tem medo de se lançar porque o passado está exercendo poder sobre ele. E deixa eu falar uma coisa para você, cara, em nome de Jesus. O passado não pode ter poder sobre as nossas escolhas do presente. O passado não pode ter poder sobre as tuas escolhas do aqui e do agora. Muitas vezes a gente deixa de viver coisas que Cristo tem para nós, porque a gente está deixando com que o passado nos amedronte. Muita gente tem medo de se lançar em novos relacionamentos, porque se decepcionou com os últimos. Muita gente tem medo de se lançar em novos desafios, porque se frustrou nos últimos. O passado não pode ter poder sobre o seu presente. Você sabe a única coisa que pode jogar o teu presente fora? O poder que o passado ou o futuro tem sobre você. Você sabe o que faz com que você seja roubado de uma conversa presente? As lembranças do passado ou os pensamentos do futuro. Então, eu e você não podemos deixar com que o passado tenha poder sobre as nossas vidas. Você, não é eu, não é Jesus, não é o teu pai, não é a tua mãe, é você que vai tomar essa decisão. Se você quiser hoje, o passado deixa de ter poder sobre a sua vida. Aí você diz, mas eu não tenho forças, mas eu não consigo esquecer. Existe alguém que pode lançar no mar do esquecimento tudo o que passou e o que ficou para trás. E esse alguém nos promete uma vida nova e uma vida abundante. E esse mesmo alguém nos dá todos os dias a chance de viver o melhor dia da nossa vida. Agora você precisa escolher se você quer ouvir o seu passado ou se você quer ouvir o que Deus tem para fazer na sua vida no presente. Sabe quem faz você lembrar do seu passado? O diabo. Porque Jesus não tem nada para você lembrar do seu passado. Jesus, ele é do novo. Jesus é do para frente. Jesus é do futuro. Jesus é eu tenho algo para fazer. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. O diabo é, você lembra do que você fez? Você lembra do que você falou? Você lembra do que fizeram com você? Você lembra daquilo lá? Você lembra daquele dia? Então lembra de uma coisa. Toda vez que você lembrar do teu passado, é o diabo te colocando em um lugar da onde Deus já te tirou. Todas as vezes que você tiver medo do seu passado, é o diabo te lançando de novo no poço que Jesus já te tirou. Todas as vezes que você tiver medo de fazer alguma coisa, por conta do teu passado, lembre-se, Jesus já me tirou de lá, o que Ele tem para mim são coisas novas, eu vou para cima e eu vou para frente. Só que é uma decisão nossa. E aí nós temos o futuro. O futuro é aquilo que nós esperamos. O futuro é o incerto. O futuro é o que a gente sonha, o futuro é o que a gente planeja, o futuro é o que a gente ora, o futuro é o que a gente pede, o futuro é pelo que a gente trabalha, mas o futuro não está na nossa mão. E eu não digo sobre os próximos 10 anos, eu digo sobre os próximos 10 minutos. Eu não digo sobre daqui 50 anos, eu digo sobre daqui 5 horas. O futuro é aquilo que eu e você não temos poder sobre ele. Só que são as ansiedades da vida. A ansiedade é algo que vem sobre você, você não tem poder sobre ela. A única coisa que você precisa pensar é: por que eu estou ansioso por algo que nem aconteceu ainda? Eu não sei você, mas um dos meus maiores defeitos e algo que eu luto tremendamente contra é contra a minha ansiedade.
Eu não tenho uma ansiedade clínica, eu não tenho essa ansiedade. Eu diria que quase. Mas eu tenho uma ansiedade meio maluca. Aquela parada do ser muito ansioso, do querer tudo para ontem, do querer tudo para agora. Hoje eu estava conversando com o Felipe para a gente comprar um negócio. Que nesses sites aí, esses sites que sabe que demora para chegar, custa R$20. E eu achei no Mercado Livre por R$53. Para mim é uma loucura ficar esperando 15 dias, pode chegar amanhã na minha casa. Cara, isso é ansiedade. Eu podia comprar 2, eu podia comprar 3 da mesma, só que eu tinha que esperar 15 dias para chegar. São ansiedades bobas, que às vezes nós não damos a devida atenção, mas são ansiedades. Consegue entender? Eu já comprei um tênis em Florianópolis por R$100 e eu gastei R$150 de gasolina para ir buscar. Porque eu estava ansioso, eu não queria esperar o cara enviar para mim. Ia demorar 2 dias. Hoje eu estava preparando a mensagem, eu estava pensando, quanto de dinheiro eu já joguei fora por conta da ansiedade? Talvez eu não estaria rico, mas eu estaria muito menos pobre. E quais são as suas ansiedades? Sabe, a ansiedade, bem como o passado, ela também te rouba do seu presente. Porque a ansiedade é um incerto. A ansiedade é o que eu orei, a ansiedade é o que eu pedi, a ansiedade é o que eu estudei, a ansiedade é o que eu trabalhei. Mas ela é incerta. Sabe o que a ansiedade faz com você? A ansiedade faz você estar com as pessoas, querendo não estar com as pessoas. A ansiedade faz você comer rápido. A ansiedade faz você querer sair dos lugares rápido. Eu sou assim. Eu sou esse cara. Que depois de 15 minutos de rolê eu fico, e aí galera, vamos embora? Vamos para a próxima? Só que assim, não é porque eu estou cansado, não é porque eu quero sair dali, é porque assim, eu quero alguma coisa nova. Eu quero, vamos, se a gente só sair dessa mesa e a gente for sentar na outra, para mim vai ser muito legal, vamos fazer alguma coisa diferente. Então são essas ansiedades que às vezes nos roubam. E por que eu estou falando isso para você? Porque tudo que te rouba do teu presente é perigosíssimo. Sabe, quem nunca estava com uma pessoa que ama muito, e está ali com a pessoa, e você conversa com essa pessoa, e você ama demais essa pessoa, e você está ali, e não sei o que, só que você não vê a hora de ir embora, aí o cara está falando, você fica, tá bom, nossa que triste, né, nossa que pena, e aí você está ansioso para vazar dali, aí você chega em casa depois, você fica pensando, poxa, queria ter falado aquele negócio, devia ter dado mais um abraço, devia ter dado mais um beijo, eu devia ter contado aquele segredo, e aí nós estamos ansiosos, e essa ansiedade nos rouba do presente. Você sabe o que você tem? O aqui e o agora. Sabe, aonde você tem poder é aqui e agora. Eu gosto muito de uma frase que diz que o presente é um papel em branco e uma caneta na nossa mão para a gente escrever a história que a gente quer contar. Porque o passado é a história que você escreveu, ou que escreveram para você. O futuro é a história que você ainda vai escrever. O presente, você está com a caneta na mão e com o papel, escrevendo a história que você vai contar. Talvez alguns tenham uma história que não se orgulhem. Deixa eu falar para você, comece a escrever hoje uma história que vai te trazer orgulho. Talvez alguns tenham algumas histórias que escreveram que não se alegram em contar. Começa hoje, escrever histórias que você vai querer contar. Porque o presente é o poder que você tem de mudar quem você é, cara. O presente é o poder que você tem de mudar o teu jeito. O presente é o momento que você tem para curar os teus traumas. Não fica esperando para o futuro, não fica esperando para a semana que vem. Faz o que você tem para fazer hoje. O dia que Deus te deu se chama hoje. Aproveita o hoje, aproveita o aqui e o agora. Amém? Vamos para a palavra então? O texto que a gente leu, começa dizendo assim no versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu direi, alegrem-se. Se tem uma coisa que todo mundo está em busca, alguns só não sabem, é da alegria. Esses dias eu estava andando no centro, e o centro da nossa cidade está meio caótico, está uma loucura assim, estão asfaltando tudo, e muito trânsito, e muita coisa, e aí eu estava parado assim para atravessar a rua, e tinha muita gente, e aí eu fiquei pensando, cara, está todo mundo aqui correndo atrás da sua alegria. E aí você pode dizer, não, mas tem gente ali indo para o hospital cheio de tristeza. Mas se ele chegar no hospital logo e for curado, ele vai ficar feliz.
Tem gente ali indo para o trabalho, mas se ele trabalhar e ganhar dinheiro, ele vai ficar feliz. Mas tem gente ali indo para casa, se ele chegar logo em casa e tomar um cafezinho quentinho, ele vai ficar feliz. Então está todo mundo correndo atrás da sua alegria, está todo mundo correndo atrás da sua felicidade. Eu quero ser feliz no meu casamento, eu quero ser feliz no meu ministério, eu quero ser feliz na minha vida, eu quero alegria, eu quero ser feliz. Todo mundo aqui quer ser feliz. Ninguém sai de casa para viver um dia triste. Todo mundo sai de casa disposto a ter um dia feliz. Você sai de casa e a sua oração é: Deus, abençoe o meu dia. Você está dizendo: Deus, me traga alegrias, não me traga tristezas, me traga notícias boas, não me traga notícias ruins. Todo mundo vive para ter uma vida feliz. Agora vamos ser sinceros, é difícil. Porque no meio dessa vida feliz que a gente quer viver, a gente encontra tristezas. No meio dessa vida de boas notícias que a gente quer viver, a gente encontra desilusões. Agora, fato é, o texto diz: alegrem-se. Novamente eu direi para vocês: alegrem-se. A pergunta que eu faço para você é: alegrar-se no quê e em quem? Porque o que vai fazer você ser uma pessoa alegre é aonde você está buscando essa alegria. Tem gente que busca essa alegria em vários lugares, em várias coisas e em várias pessoas. Agora, existem alegrias que a gente vive que são alegrias momentâneas. Por exemplo, quem aqui não ama terminar de almoçar ou de jantar e meter um chocolatão assim pra dentro? Aquela parada assim que você fica: ah, cara, que delícia, que vontade de comer um chocolate. Consegue entender? Aquela parada que você está com muita vontade de comer uma sobremesa, aí você chega e tem aquela sobremesa, você fica: meu Deus, que alegria. É ou não é verdade? Mas é uma alegria momentânea, é só até a próxima vontade. E glória a Deus, na próxima a gente vai para dentro de novo. Mas são alegrias momentâneas. Quem nunca ficou muito ansioso para uma viagem? Quem já ficou ansioso para uma viagem? Meu Deus, vai ser demais, vai ser incrível. Quem já foi com a escola no zoológico da Santur? Que é o mesmo leão desde que o meu pai ia na escola. E aí você lembra do passeio da escola? Você fica ansioso: meu Deus, que roupa que eu vou ir, e não sei o que, e o celular nem desperta, tua mãe nem te acorda, você já está assim, ó, vamos embora, é agora, é hora de ir, não sei o que. São ansiedades da vida, só que elas vêm e elas passam. Você saiu do passeio, tá bom, alegria, mas passou, acabou. São alegrias momentâneas, e deixa eu falar para você, não existe nenhum problema em alegrias momentâneas. Porque existem alegrias que foram feitas para durar um momento mesmo. É ou não é verdade? Você vai em uma festa, festão, não sei o quê, aleluia, glória a Deus. Tem festa que nem tem aleluia, nem glória a Deus, mas está lá na festa, e não sei o quê, e tal. E está todo mundo curtindo, e pá, e não sei o quê. Qual é o clima do final da festa? Acho melhor você não falar, só pensa no clima do final da festa. Dependendo muito da festa que você vai. Algumas é as tias pegando os doces e os bolinhos assim, levando para casa, né? Algumas é as pessoas sendo carregadas assim: vai cara, vamos embora, para de passar vergonha. São alegrias momentâneas e passageiras. Quem aqui nunca saiu de uma formatura e viu aquela menina que chegou linda, com o sapato na mão assim? Fica pensando: não é a mesma pessoa. O que está acontecendo com ela? Sabe o cara que chega todo bonitão, camisa passada e não sei o que, e sai acabado na vida? São alegrias momentâneas. Agora, existem alegrias que eu e você precisamos ter, que são alegrias que duram, e duram muito. Então, aonde você está buscando a sua alegria? Como eu te disse antes, não tem problema nenhum você buscar alegrias que são momentâneas. Eu estou com muita vontade de comer um doce, vai lá e come um doce. Eu estou com muita vontade de fazer uma viagem, vai lá e faz uma viagem. Agora, tem gente que só vive de alegria momentânea. Tem gente que só vive de alegrias que duram frações de momentos, quando Cristo tem para nós uma alegria eterna. Você sabe qual é a diferença da alegria que o mundo pode dar e da alegria que Jesus pode dar? É que a alegria do mundo, ela acaba, a de Jesus, ela dura eternamente. A alegria do mundo depende das circunstâncias, a alegria de Jesus, independente das circunstâncias. Eu me alegro porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu me alegro porque eu sei que Deus é por mim, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Na alegria do mundo, ela passa, a alegria de Jesus, ela permanece. A alegria do mundo depende das circunstâncias. Para a festa tá legal, depende se seus amigos estão. Com Jesus, independentemente das circunstâncias, eu estou feliz. Dá para entender o que eu estou falando?
Tem gente que busca alegria em um cigarro. O cigarro vai acabar. Tem gente que busca alegria em um copo de qualquer coisa. Vai acabar. Tem gente que busca alegria em pessoas. Pessoas vão e pessoas vêm. De verdade, até quando você vai buscar alegria em coisas, em lugares e pessoas que são momentâneas e passageiras? Coisas que você sabe que agora são uma alegria gigantesca, daqui a pouco é só arrependimento e vergonha. Coisas que você faz, que agora são alegrias, e todo mundo diz, cara, você está acabando com a tua vida. Você diz, não, eu estou criando memórias, e daqui a pouco é só arrependimento e fiasco. Então, alegrem-se. Novamente eu direi para vocês, alegrem-se. Olha o que Jesus diz em João no capítulo 15. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Você sabe o que está acontecendo aqui em Lucas? É Lucas? Em João capítulo 15, versículo 11, é o texto onde Jesus, ele fala sobre os frutos. E ele diz que quem não dá fruto, o Pai corta, e quem dá fruto, o Pai poda para que dê mais fruto ainda. E aí daqui a pouco ele fala isso aqui, sobre a alegria, sobre permanecer nele, sobre a alegria que ele pode dar. Então deixa eu falar para você uma coisa, a alegria que o mundo não pode te dar, a alegria que as pessoas não podem te dar, é somente a alegria que Cristo pode te dar, e se você permanecer nele. Porque tem gente que está fazendo com Jesus igual faz com namorada, vem, fica, se aproveita e vai embora. Tem gente que está fazendo com Jesus igual faz com qualquer um na rua, vem, se aproveita, tira o que consegue e vaza. Alegria em Jesus não está em usá-lo, alegria em Jesus está em permanecer nele. Você não vai ser a pessoa mais alegre da vida com um culto, com 2 cultos, com 3 cultos. Você vai conseguir alcançar essa alegria que Jesus pode dar quando você permanecer nele e ele começar a transformar a sua vida. Amém? E aí o texto que nós lemos de Filipenses continua dizendo: seja a amabilidade de vocês conhecida por todas, pois perto está o Senhor. Olha o que quer dizer no original essa palavra amabilidade. É a descrição de um termo que cita pessoas de comportamento maduro e experiente, ou seja, aquele que traz atitudes e comportamentos que são maduros e experientes. E aí Paulo está dizendo que seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, porque perto está o Senhor. Deixa eu lembrar uma coisa para você, tem gente olhando para você, vendo as suas atitudes e vendo os seus comportamentos. A pergunta que eu te faço é, como eles estão? Romanos vai dizer que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas, que a natureza criada aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Eu e você. Por que essas pessoas estão aguardando? Por mim e por você. A amabilidade de vocês seja conhecida por todos, por perto está o Senhor. Quem são essas pessoas que têm que ter a amabilidade? Eu e você. Você lembra quando eu falei para você no começo sobre o resgate de Setembro Amarelo? Nós vamos para a rua e de alguma forma a gente tenta fazer diferença na vida de algumas pessoas. Sabe, é gerar influência e não ser influenciado. É influenciar as pessoas que estão à sua volta e não ser influenciado pelas pessoas que estão à sua volta. É ter um comportamento sadio, maduro e experiente. Deixa eu falar uma coisa para você, maturidade não está ligado com a idade. Tem gente de 15 anos que você fica olhando a pessoa falar, você fica de queixo caído. Tem gente de 30 anos que você ouve falar, você fica pensando, o que esse cara está falando? Porque a maturidade não tem nada a ver com a idade. A maturidade tem a ver com aquilo que você se expõe a viver. A maturidade tem a ver com aquilo que você tem de experiência na sua vida. Então mesmo você sendo muito novo, você pode ser um homem ou uma mulher maduro. Agora, você quase sabe qual é o nosso problema? Conforme o tempo está passando, ao invés da gente amadurecer, a gente está se infantilizando. Nós nunca vivemos como estamos vivendo hoje, uma geração de pessoas infantis. E aqui eu não estou falando sobre o momento da brincadeira, da descontração, da diversão, não. A rapaziada aí vai continuar sendo quinta série para sempre. Eu estou falando aqui sobre o momento de ser sério. Sabe aquele cara que ele não consegue falar sério? Esses dias eu vi um vídeo, cara, muito engraçado.
A mulher sentada na ponta da cama assim, falando com o marido: cara, eu tô cansado, você tem que ser mais sério, você tem que respeitar mais os nossos momentos, você tem que estar comigo mais tempo, eu tô cansada disso, é sempre isso nessa casa e não sei o que, não sei o que. Aí ele olha pra ela e fala assim: ah, não sei o que. Aí ela, ele. Aí fica assim, cara. E quanta gente está vivendo a vida assim, cara. Eu e você precisamos ser maduros. As pessoas precisam olhar para nós e encontrar em nós maturidade. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala para ela aí: cara, seja um pouquinho mais maduro, se ajeita aí nessa cadeira, seja maduro. Tem gente olhando para você, e ó a resposta: pois perto está o Senhor. Então eu e você precisamos ser maduros. E aí, esse texto diz que a amabilidade, as pessoas estão olhando para nós. Nós precisamos ser maduros, experientes, nós precisamos ter amabilidade, porque as pessoas, porque a amabilidade de vocês seja conhecida por todos. Então, não é que a gente está mostrando quem a gente é que chega a um nível de maturidade que é impossível as pessoas não reconhecerem o que a gente está fazendo. Então, tem gente que faz para se mostrar, e tem gente que faz e é impossível os outros não verem. Você precisa escolher qual das duas pessoas você quer ser. Se você quer fazer até as pessoas te reconhecerem, se você quer fazer até as pessoas te notarem, se você quer fazer até todo mundo reconhecer e saber que você é especial demais, ou se você quer fazer e é impossível as pessoas não notarem a relevância do que você está fazendo. E aí o texto vai para uma das coisas que eu mais amo e uma das coisas que eu mais gosto. Um dos textos que mais acalmam o meu coração, e provavelmente o seu: não andem ansiosos por coisa alguma. Quem aqui precisa se olhar no espelho e falar isso? Não anda ansioso por coisa alguma. E aí olha o que o texto continua dizendo: mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Você sabe, nós falamos aqui um pouco sobre a ansiedade, que a ansiedade ela é esse excesso do futuro. É o que eu quero viver, é o que eu quero fazer, é o que eu sonho, é o que eu peço, é o que não sei o que, e não sei o que, e não sei o que. Só que você não tem poder sobre isso, cara. Só o tempo dirá, só os frutos vão mostrar. E aí o texto está dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma. A pergunta que eu te faço é: o que tem te deixado ansioso? O que tem te deixado ansiosa? Você sabe, uma coisa que eu fiz foi tirar as notificações do meu celular. Eu tirei todas, meu celular não recebe nenhuma notificação, a menos que seja uma ligação. Isso me deixou muito menos ansioso, porque eu comecei tirando a notificação dos grupos. E aí, eu entrava no WhatsApp só para ver se estavam falando alguma coisa em algum grupo. E aí eu ficava ainda mais ansioso: será que estão falando alguma coisa e eu não estou vendo? Será que estão falando alguma coisa e eu não estou lendo? E aí eu tirei todas as notificações. Isso me deixou uma pessoa muito menos ansiosa. Quem aqui sente o celular vibrar no bolso? E você vai olhar e ele não aconteceu nada, não tem notificação nenhuma, mas eu senti o celular vibrando. Quem já ouviu o celular tocar? Está tocando. E aí você chega, não está tocando. São coisas da vida que estão nos deixando ansiosa. Então eu e você precisamos cuidar muito com isso. E aí, existe algumas coisas que a gente vai vivendo mesmo na nossa vida, que são coisas difíceis, situações difíceis. Quem aqui já passou por um problema muito difícil e você ficou pensando: cara, eu não vou dar conta? Quem já? Levanta a mão, pode levantar. A tua cara não nega que você está sofrendo. Pode levantar só. Sabe, olha o que esse texto que eu quero ler para você fala. Paulo também escrevendo à igreja de Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 10, no verso 13. Cara, presta atenção nisso, para você nunca mais reclamar da sua vida, tá bom? Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Você sabe qual é a primeira coisa que passa pela nossa cabeça quando a gente está sofrendo? Ah, eu estou sofrendo demais. Ah, porque fulano não passa por isso. Ah, porque ciclano não passa por isso. Ah, porque não sei o quê. Deixa eu falar uma coisa para você, pérola de Jesus: todo mundo sofre, todo mundo passa por problemas. A diferença é o nível que cada um está. Tem gente que diz assim: meu Deus, eu tenho que pagar uma conta de 5 mil reais amanhã. Eu digo: meu Deus, você está respirando ainda? Você está vivo ainda?
Porque se eu trabalhar de hoje para amanhã fazendo qualquer coisa na terra, eu não consigo ganhar 5 mil reais. Só que eu me lembro que quando eu saía com meu pai e com a minha mãe para comer uma pizza, a pessoa falava assim: deu 100 reais, senhor, é débito ou crédito? Eu ficava: meu Deus, o meu pai tem 100 reais. E hoje qualquer coisa que a gente vai fazer, nada custa menos de 100 reais. E aí a gente está vivendo assim: meu Deus, eu estou sofrendo muito, eu acho que eu vou morrer. E aí Paulo está dizendo: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum a todos os homens. Então tem gente sofrendo igual a você, só que em proporções diferentes. Por quê? Porque o texto continua dizendo: Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Deus sabe que eu não dou conta de pagar uma conta de 5 mil amanhã. Se for 50, a gente conversa, mas 5 mil não dou conta. Porque essa é a minha porção, isso é o que eu tenho capacidade de fazer. Então só me vem provação e dificuldade que eu sou capaz de suportar. Então toda vez, cara, que você estiver passando por algum problema, lembre-se: você tem capacidade de suportar. Não é o Pedro que está falando isso, não é o coaching que está falando isso. Eu não quero que você seja o campeão e o vencedor e você saia daqui gritando que você é o vencedor. Não. É o próprio Deus que está dizendo sobre isso. Não sobreveio a vocês tentações que vocês não são capazes de suportar. Então deixa eu falar para você: se você está passando por uma luta muito grande e muito difícil, parabéns, isso é muito bom. Quando eu vejo alguém passando uns perrengues assim, uns problemas brutos mesmo, um sofrimento, eu fico pensando: rapaz, esse aí é bom, porque eu não dava conta disso aí não. Eu não ia conseguir isso aí não. E eu sei que tem gente que olha para mim e diz: meu Deus, eu não dava conta não. Posso te garantir, é muito mais fácil do que você imagina. Porque é o que eu consigo, é o que eu aguento. Porque o texto, eu me lembro disso aqui todo dia. Quando vem um infeliz acabar com o meu dia, só está vindo esse infeliz porque eu dou conta dele, eu vou derrubar ele agora. É agora que eu mato esse desgraçado, porque eu dou conta. E aí tem uns que vão para cima de outros assim, eu fico pensando: cara, eu não dava conta desse aí não. Só que ele foi para o outro, não veio para mim, porque o outro vai dar conta, eu não dava. Dá para entender isso aqui, gente, em nome de Jesus? Amém? Deus não vai permitir que vocês sejam tentados além da capacidade que vocês têm de suportar. Mas quando, e aqui mora a diferença de quem tem Deus e de quem não tem Deus. Aqui mora a diferença de quem está na luz e de quem está nas trevas. Mas quando vocês forem tentados, Ele mesmo, Deus providenciará um escape para que vocês possam suportar. Sabe aquele momento de desespero, de aflição, de sofrimento, que de repente brilha uma luz no fim do túnel? É Deus providenciando um escape para você suportar. Sabe aquele momento de desespero, de medo, de ansiedade, de o que vai ser da minha vida? De repente alguém te manda uma mensagem: conta comigo. É a força que você precisava para dar mais um passo. Aquele momento de maior desespero, de maior aflição, de repente você lembra: eu já passei por coisa muito mais difícil que isso. Eu vou para cima. É Deus providenciando escapes para a gente suportar. Então toda vez que você passar por uma aflição, por uma dificuldade, lembre-se de duas coisas: se você está passando, você dá conta, porque Deus não vai te dar nada que você não consiga suportar. E número 2, Ele vai providenciar um escape. Amém? Só recebe isso quem é crente. Quem não é, continua sofrendo aí na vida mesmo e está tudo bem. Agora, você olhar para as situações e reconhecer que é um escape do Senhor, mano, é você saber: Deus está comigo. Quem já passou por um momento de sofrimento, de aflição, e de repente, cara, acontece alguma coisa que não tem como não ser Deus? Você fica pensando: cara, Deus está comigo. E aí a gente vai para a última parte desse texto, que é o versículo 7, que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você sabe uma das coisas que muita gente precisa hoje? De paz. Você sabe se você quer dar um presente para alguém hoje, deixa essa pessoa em paz. Sabe, a paz é aquilo que não tem preço, é aquilo que não tem valor, é aquilo que não tem como a gente comprar, é aquilo que não tem como a gente vender. A paz é algo que só Deus pode dar. Eu não estou dizendo aqui da paz do momento, que você pega milhares de reais e vai fazer uma viagem,
E o teu celular continua te perturbando. E quando quando você volta, você sabe que os problemas continuam te esperando. Porque tem gente que confunde paz com fugir do problema. Tem gente que confunde paz com fugir de conversas difíceis. Isso não é paz. Isso é coisa de gente medrosa. Isso é coisa de gente que não tem coragem. Paz é mesmo no problema. É mesmo na dificuldade. É mesmo em conversas difíceis você estar em paz. Está todo mundo desesperado. As pessoas olham para você e ficam pensando: eu acho que ele está sem noção. Acho que ele não tem consciência das coisas. Não, eu até tenho. Mas eu estou em paz. Eu carrego um lema na minha vida, que às vezes irrita muita gente que está perto de mim. E eu queria que você carregasse isso com você, se fizer sentido para você. Se eu não consigo solucionar, solucionado está. Para que eu vou me desesperar? Para que eu vou arrancar minha cabeça? É difícil. Ainda mais para uns meio sanguíneo, desesperado, aí é uma loucura pensar isso. Mas para mim, Pedro, o que eu não consigo resolver, está resolvido. Para que eu vou desesperar? Se a Bíblia diz que não vem para mim tribulação, dificuldade, provações que eu não sou capaz de suportar, se está aqui diante de mim, eu não tenho capacidade, alguém vai ter que resolver para mim, alguém vai ter que me ajudar nesse negócio aqui.